Olá, olá, pessoa! Meu nome é Renato Barros e eu ajudo pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores, a dominar o que elas precisam saber sobre o áudio. Você já ouviu falar várias vezes em mixagem, mas não sabe realmente o que é? Nesse vídeo vou te falar o que é mixagem em suas etapas. Depois da vinheta. Geralmente, para a maioria das pessoas, o processo de produção de uma música é meio que misterioso. Quando se escuta uma música pronta, por mais que se tenha noção, é difícil ter ideia das inúmeras etapas que são necessárias para que essa música exista. É super normal pensar que para a música existir, só precisa da letra e do arranjo. Mas aos poucos você percebe que tem muito mais coisa aí. Dentre as várias etapas para que uma música seja criada, uma das mais fundamentais é a mixagem. Mas finalmente, o que é mixagem? De uma maneira bem simples, mixagem é o ato de misturar os sons de vários instrumentos musicais. Esses instrumentos podem ter sido captados em uma gravação ou estar sendo captados em uma apresentação ao vivo. E o foco dessa mistura é que o resultado faça sentido musical. A ideia é criar a melhor experiência possível para quem está escutando a música. Assim como quem compõe escolhe as escalas e instrumentos para dar vida à música, na mixagem a gente também usa ferramentas e técnicas para isso. Para fazer isso em casa, você vai precisar conhecer alguns tópicos para executar na sua DAW. Se você não sabe o que é DAW, eu tenho um vídeo explicando isso bem direitinho. É só clicar no card que está aparecendo na tela ou no link que está na descrição. Além da sua DAW, você vai precisar escutar a música que você está mixando. Para isso, o ideal é ter monitores de referência ou fones de ouvido profissionais. Mas para começar, fones medianos já dão para o gasto. O mais importante é conhecer o som do equipamento que você tem. E para isso, é só escutar muita música nele. Existem dois lugares principais onde você vai mixar sua música: na sua DAW ou em uma mesa de som física. Provavelmente, se você está na sua casa, você vai usar uma DAW. Independente do programa que você está usando, todos eles possuem canais de áudio com faders para controlar o volume de cada trilha de áudio dos seus instrumentos. Ou tracks, como normalmente falamos nos estúdios. O controle de volume das tracks é a primeira etapa e a mais importante de toda a mixagem. Usando os volumes, você pode passar a ideia de que o instrumento está mais próximo ou mais distante de quem está ouvindo. Além do fader, os canais de áudio possuem botões de solo, mute e panorama, também conhecido como pan. E ainda tem as mandadas de auxiliar. O solo serve para que esse canal toque isoladamente. Dessa forma, você pode prestar atenção só nele. E o mute, como o nome já diz, serve para mutar o canal. Já o panorama é um dos controles mais importantes de uma mix. Com ele, você pode colocar o som do canal mais para a direita ou mais para a esquerda, criando assim uma imagem de som estéreo. Dessa maneira, sua mix fica bem mais larga e rica. Por exemplo, caso sua música tenha duas guitarras, você pode colocar uma na direita e outra na esquerda, criando uma espacialidade bem legal. Já o bumbo, a caixa e o baixo geralmente ficam no centro, já que são a base da música. A voz e os instrumentos que estão solando também ficam no centro, já que são os instrumentos principais da sua música. Já as mandadas de auxiliar são normalmente usadas para mandar uma cópia do sinal para o retorno dos músicos ou para as máquinas de efeito. Geralmente, os efeitos mais comuns nas mixagens são reverb e delay. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre os efeitos na mix. Digamos que seu instrumento virtual seja uma bateria. Cada tecla no piano virtual representa uma peça da sua bateria. Entendido isso, vamos para a execução. Você pode tocar e, consequentemente, gravar seu instrumento virtual de várias maneiras diferentes. Você pode utilizar uma controladora MIDI, que basicamente é um teclado que não possui som por si só. Ela só serve como interface para que você possa executar seus instrumentos virtuais. Caso você não tenha uma controladora MIDI, você pode utilizar o teclado do seu computador, onde cada tecla corresponde a uma nota do seu instrumento virtual. Caso você não tenha um teclado de computador, eu acho pouco provável estar em um computador e não ter um teclado de computador. Mas vamos lá. É a verdade, não minto.
é mais inconveniente, mas você pode adicionar notas ou sons no seu instrumento virtual diretamente na sua DAW clicando com o mouse. Uma boa notícia é que muitas DAWs possuem instrumentos virtuais já integrados, sem que você precise instalar nada por fora. Vou falar mais sobre isso mais tarde. A ideia de loop de áudio está diretamente ligada aos instrumentos virtuais. Algumas DAWs já vêm com uma biblioteca de loops, baterias, cordas, buzinas e muitos outros instrumentos e sons. Geralmente esses loops são arquivos MIDI, que dá para manipular. Dessa forma você pode começar com um loop de bateria e ir editando para que ele se adeque à sua música. Você também pode repetir o áudio que você gravou anteriormente. Assim, se você tiver uma progressão de acordes tocada no violão, você pode copiar e colar quantas vezes for necessário, criando assim seu próprio loop. Uma coisa que se deve ter em mente é que depois que você definir inicialmente o volume e o pan, muito provavelmente vai ter que alterar esses parâmetros ao longo da música. Para isso, você pode usar automação. Ela geralmente é usada em praticamente todas as tracks e basicamente serve para registrar todas as alterações e ajustes que você fizer ao longo da música. Um bom exemplo é um solo de guitarra em uma canção. Na canção, o instrumento principal é a voz. Já a guitarra desempenha um papel secundário durante boa parte da música. Porém, na hora do solo, ela passa de secundária para principal. Por causa disso, nesse momento devemos aumentar o seu volume. Com automação, você pode programar seu canal da guitarra para que ele aumente de volume na hora do solo e depois volte para o volume que estava anteriormente. O equalizador também é uma das ferramentas mais importantes da mixagem. Além de servir para corrigir algumas regiões de frequência, como grave, médio e agudo, também faz com que o instrumento soe mais limpo e definido. Ele também tem a função de fazer com que todos os elementos da mix soem melhor juntos, fazendo com que cada instrumento atue melhor no seu próprio campo de frequência. Por exemplo, o bumbo e o baixo costumam ocupar a mesma região grave. Por causa disso, quando tocam juntos, podem soar embolados, sem clareza. Nesse caso, dependendo da afinação, se você diminuir um pouco algo entre 300 e 500 Hz no bumbo, você pode abrir espaço para o baixo, fazendo com que o grave da música fique mais definido. No caso a guitarra esteja com algumas frequências soando estranhas, você pode usar o equalizador para tirar essas frequências chatas, deixando o instrumento mais limpo e bonito na sua mix. Outra ferramenta bastante usada nas mixagens é o compressor. Ele ajuda no equilíbrio de volume, tornando a música mais uniforme. Basicamente, ele baixa os picos da música, diminuindo a variação de volume. O compressor também é usado em praticamente todas as tracks. Eu particularmente uso em todas, já que ele deixa o som dos instrumentos bem mais controlado e uniforme. Porém, você tem que prestar muita atenção para não exagerar no uso do compressor. Senão, você pode acabar com a dinâmica dos músicos e tornar a execução bem artificial. Os efeitos são outra parcela fundamental da mix. Com eles, você cria um espaço acústico, deixando suas mixagens com mais profundidade. Dessa forma, você pode deixá-la grande com bastante personalidade. Existem disponíveis uma grande quantidade de efeitos, como coros, phaser, flanger, entre outros. Porém, os campeões de utilização são o reverb e o delay. O reverb é um efeito que simula o som de um ambiente, seja ele pequeno como um estúdio ou enorme como uma catedral. Já o delay é o famoso eco, ou seja, a repetição de um som, como quando você fala alô em um grande corredor e escuta alô, 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 alô. Agora que você já conhece as principais etapas da mixagem, é importante também conhecer uma etapa extra, a masterização. Nessa etapa é onde você prepara sua mix finalizada para ela ser reproduzida em diversos sistemas e plataformas. Digamos que sua música vai ser comercializada em vinil, CD e plataformas de streaming. Cada meio desses precisa de uma master diferente. Além disso, também é nessa etapa que você deixa todas as músicas que estão em um mesmo álbum com a sonoridade coerente entre si. Dessa forma, por mais diferentes que as músicas sejam, elas parecem ser do mesmo disco. Existem essas e muitas outras ferramentas que podem ser usadas na sua mixagem. E no início você pode ficar na dúvida com tantas opções diferentes. É completamente natural, mas com treino você pode afiar sua ferramenta mais valiosa, o seu ouvido.
Treine bastante na sua DAW e escute várias músicas prestando atenção na mixagem. Qual a relação de volume e panorama entre os instrumentos, quais são os efeitos usados e como as músicas soam entre si. Aos poucos, vai se tornando cada vez mais fácil resolver problemas na sua mix, adicionar efeitos e tornar ela cada vez melhor e mais interessante. Gostou desse vídeo? Então mete o dedo no like para o YouTube saber que esse conteúdo é massa. Curta o canal e ativa o sininho que todo dia tem vídeo novo. E tem 2 vídeos na tela para você escolher o próximo que você vai assistir. E até o próximo vídeo!